Saudações a todos. Este vídeo inicia o estudo de linguagem de programação em Python, o Python básico. Evitarei maiores apresentações do Python agora, mas vocês o conhecerão basicamente no decorrer dos vídeos que apresentarei nesse canal. O mais importante é iniciarmos com a definição do termo mais geral, ou seja, a linguagem de programação. A linguagem de programação nada mais é que um conjunto de instruções com métodos padronizados de comunicação, com regras de sintaxe e semântica, e esse conjunto de instruções é a ferramenta de comunicação entre nós e as máquinas. Quando acionamos a máquina para obter um resultado ou gerar um processo, nós utilizamos uma parte desse conjunto de instruções em forma de código, ou seja, códigos-fonte. A fonte somos nós. Nós geramos esse código, que nada mais é que uma sequência de linhas com dígitos geradas por nós. Com a linguagem de programação, nós podemos criar programas, são instruções para realizar determinados tipos de tarefas, executar sistemas diversos, sistemas lógicos, elétricos, eletrônicos, operar máquinas das mais diversas complexidades. Como as máquinas identificam as instruções como combinações de zeros e 1, ou seja, linguagem de máquina, para que as nossas instruções cheguem até a máquina como uma linguagem binária, ocorre um processo de tradução dentro da máquina. Mas antes de continuarmos a tratar de tradução, vamos entender basicamente uma estrutura de máquina computacional, ou seja, o hardware. No hardware nós temos os dispositivos de entrada e saída, e esses dispositivos eles vão se comunicar com o processador, a unidade central de processamento, através dos fluxos de dados. Mas para que o processador possa executar de maneira ordeira e eficiente esses dados, ele vai precisar do auxílio de uma memória primária, a memória principal, que é aquela memória volátil. Ela guarda as informações do fluxo que são trocadas com os dispositivos de entrada e saída, e vai liberando pequenas quantidades ou grandes quantidades de dados para que o processador possa executar as tarefas. Imagine como um consultório médico, onde você tem a sala de espera e os pacientes no aguardo do atendimento na sala do médico. Se não houvesse essa sala de espera, ficaria difícil o médico atender um paciente e de repente aparecem outros pacientes querendo o atendimento. E quando a memória primária ou principal alcança o limite de sua capacidade, ou seja, quando há um grande fluxo de dados e a memória não consegue lidar com esses fluxos, automaticamente o computador, o hardware, ele irá acionar uma memória secundária, que normalmente é utilizada com aqueles dispositivos fixos, ou seja, o HD, o HD externo ou outros tipos de memória fixa. E imagine aqui de novo no consultório médico, quando a sala de espera está muito cheia, é obrigado o diretor do local ou o dono da clínica organizar uma sala reserva ou um local apropriado para que desafogue essa grande quantidade de gente que está na sala de espera principal. Seria uma sala de espera secundária ou um local para servir como espera. Então, o computador aciona essa memória secundária, que também é volátil, mas ela utiliza ferramentas da memória fixa, a memória ROM. E quando os dois tipos de memória, tanto o principal quanto o secundário, estão no limite de suas capacidades, o computador ele vai travar, ou dependendo da capacidade do seu computador, você pode utilizar uma ferramenta de memória de rede ou memória compartilhada, onde você utiliza uma rede ou internet
ou uma rede fechada, uma rede privada. Voltando aos meios de tradução, para que possamos programar, está à disposição nossa dois tipos de ferramentas para programação, que é o interpretador e o compilador. Existe uma diferença bastante interessante com relação a essas duas ferramentas para a linguagem de programação. O interpretador, ele é uma ferramenta, vamos dizer assim, para uso imediato. Ela pega o seu código, você vai gerando os códigos, a ferramenta, o interpretador, ele vai traduzir aquele código para código objeto, o código de máquina, para execução no processador para gerar o resultado que você espera. O compilador, ele é mais complexo. Ele vai utilizar o seu código para fazer uma varredura, para verificar se está tudo certo. Em seguida, ele vai traduzir para o código objeto, o código de máquina, só que ele vai salvar o seu trabalho. O seu trabalho é executado no processador e gerando um resultado. A diferença está aí. O interpretador, ele é imediato. A cada linha que você cria, cada linha de código que você cria, ele imediatamente ele traduz para a linguagem de máquina e executa lá o resultado. Já o compilador, não. Você cria o seu código inteiro, uma sequência de linhas ou um bloco de linhas de código, e você pode salvá-lo e ele fará essa tradução para execução. A questão está aí. O interpretador, ele é volátil. Para que você crie os códigos novamente, execute aquela tarefa que você executou antes, você precisa gerar uma nova linha de código. Nós vamos trabalhar nesses vídeos de Python básico, vamos trabalhar com o interpretador, porque ele vai ser útil para o aprendizado do Python básico. Futuramente eu vou fazer uma sequência de vídeos com compiladores, ou seja, vamos trabalhar com projetos, que é o meio mais avançado para quem está aprendendo ou trabalhando com Python. O ambiente de um interpretador em Python, ele tem esse tipo de layout para diferentes sistemas operacionais. E nós vamos trabalhar com o primeiro, que é o Python interpretador pelo terminal Ubuntu, que é uma distribuição do Linux. E deixando uma observação bastante importante, a partir do momento que você começa a programar, você é quem comanda, você é quem está no controle. Você é que faz as solicitações e a máquina espera as suas solicitações para executar a tarefa. Por mais complexo que seja um sistema, ou a linguagem de programação que você criou, é sempre vinda de mãos humanas. A pessoa é que cria o código. E a linguagem de programação, ela é apenas uma facilitadora, uma ferramenta de facilitação para a execução das tarefas. Pois no final, você é que executa as análises, você é que faz as análises e as conclusões. Então vamos a um pouco de prática. É a parte mais importante para se aprender, muita prática. O primeiro exemplo, ele pede: imprima na tela o texto, é hora de praticar. Está entre apóstrofos, que é o procedimento padrão do Python. Nós vamos imprimir na tela esse texto, esse trecho, essa oração, essa frase. Aqui no Ubuntu nós utilizamos a tecla de atalho Ctrl Alt T para abrir o terminal, e nós vamos abrir o Python, o interpretador Python 3, que é a minha versão. E esse é o layout que vamos ver em outros vídeos sobre o Python básico, utilizando o interpretador. E aqui está. Começa assim, essa linha de código. Esses 3 sinais aqui significam o prompt, ou seja, o dispositivo é a parte que está solicitando algo. Então vamos lá. Imprimir, né? Função print. Essa é a função muito utilizada nas linguagens de programação em geral. Existem variações
de linguagem para linguagem, mas basicamente é isso aqui. Print no Python, abre parênteses, abre apóstrofo para termo. É hora de praticar. É hora de praticar. Pronto, até o sinal de exclamação ele deve ficar dentro do apóstrofo. Eu quero imprimir toda essa sequência de caracteres. Então o apóstrofo ele vai fechar aquele pacote ali que vai ser impresso. E o parênteses ele fecha o conteúdo que está sendo solicitado para impressão. Teclo Enter, ele imprime na tela. É hora de praticar. Calcule a expressão 2 mais 4 dividido por 2. É um outro exemplo, deixando bem claro que esses exemplos eles serão dados como aulas ou tutoriais em outros vídeos. Função print, expressões numéricas, eles serão tratados em outros vídeos de forma mais específica. Essa parte aqui apenas são exemplos básicos para que você se familiarize com a linguagem de programação. Calcule a expressão 2 mais 4 dividido por 2. Aí eu utilizo aqui os parênteses, eles são muito importantes para a linguagem de programação, porque você vai indicar ao processador qual o critério de prioridade você está solicitando à máquina. Aqui, leia-se assim, eu quero uma soma dividida por 2. Vamos lá. 2 mais 4 dividido por 2. E aqui eu tenho o resultado 3. Tá? Se eu deixar de colocar o parêntese, a máquina ela vai por si própria fazer a sua identificação das prioridades na conta. Vamos lá. 2 mais 4, sem parênteses, dividido por 2. Nas prioridades matemáticas, ou seja, critérios de prioridade para a execução das contas, a divisão ela vem primeiro que a soma. E ele vai primeiro dividir 4 por 2 para depois somar esse resultado a 2. E isso vai dar 4. Vai dar um resultado diferente do anterior. E existe um erro específico que vamos tratar ainda nesse vídeo mais na frente com relação a esse tipo de equívoco, vamos dizer assim. Próximo exemplo é também um exemplo matemático. Encontre o valor da potência 12 elevado ao cubo. Base 12, expoente 3. Vamos lá. Aqui em linguagem de programação em Python, o sinal de operação para potenciação são os dois asteriscos. Multiplicação é um asterisco e potenciação são dois asteriscos. 12 elevado à terceira potência. 1728. Agora, se eu tirar o parênteses ali, não haverá nenhuma influência, porque eu tenho só dois termos na operação. Vamos lá. 12 elevado ao cubo, elevado a 3. Vai dar o mesmo resultado. O parênteses ele vai ser importante caso, além do 3, eu coloque outros sinais de operação e uma outra expressão, no caso. Aí é necessário sim colocar o parênteses para indicar o critério de prioridade que eu estou solicitando à máquina. Podemos cometer erros sim, isso é normal, tanto para iniciantes como para quem já trabalha com linguagem de programação. Isso é muito comum e é inevitável. O mais importante é conhecermos os tipos de erros para podermos tratá-los. Por exemplo, os erros mais comuns são erros de sintaxe. Eles são erros muito comuns. E do que se trata erros de sintaxe? São erros nas regras gramaticais da linguagem de programação, especificamente. Podem ser ausências de caracteres necessárias à execução do código ou inclusão de caracteres estranhos àquela linguagem de programação. Temos a primeira caixinha aqui, ela informa um erro de sintaxe
em uma tentativa de imprimir o termo bom dia. Isso aqui, vamos cometer esse erro no terminal. Vamos abrir uma caixa nova aqui. Eu prefiro abrir sempre uma caixa nova de terminal, uma janela nova de terminal, mas isso fica a critério de vocês. Não é obrigado você abrir um novo, você pode usar o anterior. Mas como eu estou tratando de uma parte diferente da anterior, aí eu prefiro criar uma nova janela. Então vamos cometer o erro ali de sintaxe. O que é que pede? Imprimir a expressão bom dia. Bom dia entre apóstrofos, sinal de exclamação, fecha apóstrofos. E ali ele aponta um erro no arquivo, um erro de entrada de informações, entrada de dados. Na linha 1, eu só tenho uma linha. E no caso, o erro está sendo apontado da seguinte forma: você tem um sinal de circunflexo, ele está apontando no apóstrofo. Só que em Python e em outras linguagens, o sinal de circunflexo ele aponta em um caractere, mas o erro está antes do caractere, não naquele caractere que está sendo apontado pelo sinal de circunflexo. E qual é o erro? É a ausência do parênteses. Isso é um erro de sintaxe. O parênteses ele é necessário porque ele faz parte da regra gramatical da linguagem de programação, no caso Python. Então, como é que tratamos esse erro? Incluindo os parênteses. Vamos lá. Print, abre parênteses, abre apóstrofos. Bom dia. Teclou Enter, pronto, tá lá. Ele imprime na tela o termo bom dia. Tá? Vamos lá a outra caixa, que é um outro exemplo de erro de sintaxe, que é a inclusão de caractere inválido, um caractere estranho que não faz parte do arcabouço gramatical da linguagem de programação. Aí vamos lá novamente aproveitar a mesma janela, estamos tratando de erros de sintaxe e vamos fazer o seguinte: o que é que ele me... O código é uma expressão matemática 2 vezes 4. A uma primeira olhada, observamos que está correto. Se eu colocar essa conta, 0,2 vezes 4 igual a 8, certamente o professor ele não vai colocar erro algum, está correto. Só que em computação, em linguagem de programação, esse zero, antes do número inteiro decimal, ele não é reconhecido pelo processador. O processador vai achar estranho aquele zero ali, naquela posição, e ele vai apontar o erro. Vamos cometer esse erro agora. 0,2 vezes 4. Ele informa que há um erro no seu arquivo com relação à entrada de informações e ele vai apontar ali o acento circunflexo no 2, só que o erro está no caractere anterior, que é o 0. E ele vai especificar um erro de sintaxe. Você está inserindo um 0 antes de um número inteiro decimal e isso não é permitido. E ele dá aqui uma dica. Essas dicas eu vou entrar em detalhes em outro vídeo, porque esse assunto aqui ele é bem específico, eu vou aprofundá-los em um outro vídeo. E como é que tratamos essa questão? Evitamos colocar um 0 antes de um número inteiro decimal, para que não haja erro. Então vamos lá, 2 vezes 4 é 8. Parece um erro bobo, mas ele ocorre, ele é recorrente. Outro tipo de erro, além do sintático, é um erro semântico, erro de significado. É um erro que distorce o real sentido do que está sendo solicitado e por consequência ele vai te dar um resultado diferente do que você espera. Esse erro ele é um erro muito complicado de ser tratado porque ele não é apontado como um erro na tela. O computador ele não vai te indicar, olha, você cometeu um erro lógico. Isso não vai ocorrer. Ele simplesmente vai ler o seu código que está com um problema de coerência
ele vai executá-lo, vai gerar um resultado. Só que o resultado ele não vai ser coerente com o que você está solicitando com relação à tarefa. Um exemplo clássico aqui é você incorrer em injustiça. Veja só aqui as notas da escola, um boletim simples, né, onde você tira 2 notas no decorrer do ano e a média ela vai ser uma média aritmética dessas 2 notas. Até agora tudo bem, né? Minha primeira nota ali 4,5, a segunda 9,5. A média aritmética ela vai ser a soma das 2 notas, que no caso aqui vai dar 14, dividido por 2 vai dar 7. Então, normalmente nas escolas, há algumas exceções, onde a média para aprovação, por média, é 7. Então, se o aluno tira de 7 para cima, ele deveria passar. E se ele tirar abaixo de 7, ele vai fazer uma recuperação. Basicamente é isso. Só que, por algum motivo, o operador, que estava criando um programa para facilitar a verificação de uma grande quantidade de alunos sobre aprovação e recuperação, ele comete esse erro de incoerência. Ou seja, você tira uma nota de 7 para cima, você vai para a recuperação. Se você tirar uma nota abaixo de 7, você é aprovado. Esse código aqui da tela, ele indica isso que eu acabo de afirmar. E isso não faz sentido. Ou seja, quem fica com a média baixa será aprovado. Vamos verificar esse erro aqui no terminal. Abrir aqui um novo terminal, chamar o Python. E vamos lá. Eu tenho 2 notas. Nota 1, 4,5. Nota 2, 9,5. E temos a média, que é a média aritmética das 2 notas. Nota 2, não, desculpa. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Ele não vai me dar o valor de imediato. Agora eu posso chamar, colocando o nome média, e ele vai colocar o valor referente ao nome média. Próximo vídeo vamos falar sobre esse tipo de procedimento. Um nome é uma letra que representa um valor, que seria a variável. Vamos falar sobre isso com profundidade. Eu digitando média, ele vai me dar um valor referente àquela média, que é a média aritmética, que é 7. Eu estaria aprovado. Só que aí vem um erro no procedimento. Eu quero um facilitador para indicação se o aluno foi aprovado por média ou não. Se, no caso aqui o termo if, média maior ou igual a 7, eu vou imprimir na minha tela, em caixa alta, que o aluno foi para a recuperação. E aqui eu estou iniciando o meu processo de erro. Caso contrário, que é o termo else, aqui em minúsculo, eu vou imprimir na tela que o aluno foi, em caixa alta, aprovado. Pronto, essa estrutura, essa função if, else, ela vai ser sim explorada ao máximo em um outro vídeo. Haverá um vídeo só sobre esse código com estruturas desse tipo, estrutura condicional. E assim como eu vou falar também desses sinais de desigualdade. Ali tem o maior que, maior igual que, existe o menor igual que, existe igual, existe o diferente. Eu vou entrar em detalhes em outro vídeo também. Pronto. Aqui, de acordo com a minha nota ali e com o erro do programador, do operador, eu vou terminar sendo injustamente levado à recuperação. Aí como é que eu trato esse erro? Esse erro você trata identificando a sua incoerência, certo? E daí você faz a mudança na estrutura condicional da seguinte forma. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui.
if média, se a média for maior ou igual a 7, eu imprimo na tela, em caixa alta, o termo aprovado. Caso contrário, se a média for menor, eu imprimo na tela, também em caixa alta, o termo recuperação. Pronto. E vocês vejam como é sutil o erro lógico. Parece também bastante besta, mas você tem códigos mais complexos com esse tipo de erro lógico, um erro de incoerência que vai te dar um resultado, só que é um resultado incorreto, que não condiz com o que realmente se pretende solicitar à máquina. Por uma questão de incoerência, há uma reação em cadeia que te dá outros resultados incoerentes. E o pior é que você, na maioria das vezes, a princípio não consegue identificar e precisa realmente fazer uma busca minuciosa atrás desse tipo de erro, porque ele não é indicado. Há também, ele faz parte aqui dos erros semânticos, só que eles dizem respeito a erros matemáticos, são erros lógicos, erros na ordem dos elementos que compõem a estrutura do código. Aqui é em relação à ordem. No caso da matemática, você tem aquelas regras de prioridade da matemática e que você precisa indicar qual critério de prioridade que você quer em relação ao cálculo de uma expressão. Qual tipo de operação você quer que ocorra primeiro. Tá? Então aqui eu tenho uma expressão numérica que é 1 dividido por 2 vezes π. Consideremos π 3.14. Queria deixar uma observação aqui com relação ao uso da casa decimal no número 1 e no número 2. Existirá no próximo vídeo um conteúdo falando sobre a necessidade do uso de casas decimais quando tratamos de algumas expressões numéricas envolvendo números com casas decimais e números, ou seja, números racionais e números inteiros. Eu vou entrar em detalhes mais especificamente no próximo vídeo. Então vamos lá. Eu quero calcular essa expressão, eu dei ali o valor de π e eu posso também incorrer em erro no caso de ordem dos elementos, de ordem de cálculo das expressões. Vamos cometer esse erro aqui. Eu vou abrir um novo terminal especificamente para isso. Python 3. Na primeira tentativa, eu vou utilizar a expressão sem o parênteses. Eu não vou indicar nada à máquina, eu quero apenas que ela calcule a expressão. Aí a própria máquina que vai identificar os critérios de prioridade. 1 dividido por 2 vezes 3.14. Ele vai me dar um resultado. Só que eu preciso fazer uma verificação aqui. Ele não condiz com o que eu solicitei realmente. Na verdade, de acordo com a estrutura do cálculo aqui da expressão, de acordo com a estrutura da expressão numérica, eu quero dividir 1 por uma multiplicação. E não é o que ocorre aqui. Primeiro ele realiza a divisão de 1 por 2 e depois multiplica por 3.14. E isso não faz sentido com relação ao que eu queria originalmente. O que é que eu vou fazer? Vou utilizar o parênteses para deixar claro qual critério de prioridade eu quero na minha conta, no cálculo dessa expressão numérica. O que eu disse anteriormente é que eu quero 1 dividido por uma multiplicação. Essa multiplicação eu boto entre parênteses e aí a máquina vai identificar que eu quero primeiro executar a operação dentro do parênteses.
2 vezes 3,14, fecha parênteses. Tem um resultado totalmente diferente. E realmente a máquina ela não vai dizer que eu estou errando com relação à ordem do cálculo da expressão numérica. Ela vai informar o resultado. Nós precisamos ficar atentos a isso, principalmente com quem quer trabalhar a linguagem de programação na área de exatas. Então, eu fiz as duas tentativas. A primeira, divide-se 1 por 2 e multiplica-se o resultado por 3,14. Não sou eu que estou dizendo, é a expressão que eu coloquei. A expressão que eu coloquei é que vai ser levada ao processador, é traduzida e o processador vai entender dessa forma aqui. A segunda tentativa, eu utilizei um critério de prioridade de acordo com a expressão numérica, dividir 1 por uma expressão no divisor, que é 2 vezes π. Então eu coloco 1 dividido pela expressão entre parênteses. Ele fará o cálculo dentro do parênteses e em seguida 1 será dividido por esse resultado. Primeiro multiplica-se 2 por 3,14 no divisor, depois divide-se 1 pelo resultado nesse divisor. Temos alguns erros chamados exceções. Eles não são identificados como erros na literatura sobre linguagem de programação. Nós apenas identificamos eles como exceções, que são tipos de erros, sim. São erros corriqueiros, eles ocorrem com frequência e eles são como uma espécie de tipos especiais de erros já identificados e catalogados. São erros de divisão por zero. Quando você quer dividir um número por zero na área de exatas, o resultado é infinito. Só que em programação a máquina não vai informar que é infinito. A máquina apenas vai informar que não pode fazer o cálculo de um número por zero. Isso é um tipo de erro catalogado nas linguagens de programação. Existe um erro de nome quando você insere em uma execução, em uma tarefa, um termo que não faz parte da linguagem de programação, não faz parte da estrutura gramatical da linguagem de programação. Você precisa defini-la antes. E um outro tipo de exceção é a exceção com relação ao tipo. Você tem dois tipos de valores diferentes e você quer trabalhar com eles em uma operação, ele vai te dar um erro de tipo com relação a tipos de valores. No próximo vídeo eu vou tratar sobre essa questão. Então vamos verificar essas três exceções aqui no nosso código. Aqui no nosso código, o primeiro, eu quero 10 dividido por zero. A máquina ela não faz esse tipo de cálculo. Ela apenas vai indicar a você, olha, há um erro na tentativa de dividir o número por zero. A forma de tratar é você evitar esse tipo de cálculo. Ou até mesmo quando você criar uma expressão muito grande, na qual no decorrer do processamento ocorra o surgimento de um zero no divisor, a máquina ela vai informar isso aqui para você. Você tem uma expressão numérica grande, onde você solicita o cálculo. Em algum momento esse cálculo vai gerar um zero no divisor por algum motivo, e por isso você vai ter que verificar lá o seu cálculo quando você não quer um resultado infinito. O erro de nome, um tipo de exceção com relação ao nome. Você tem a expressão 4 mais span vezes 3. Eu verifico aqui que esse tipo de resultado ele não será gerado, ocorrerá um erro
devido a o termo spam ele não fazer parte da linguagem de programação, ele não fazer parte da estrutura gramatical da linguagem de programação, e eu terei esse erro. E como é que se trata esse erro? Primeiro eu vou verificar, vou tentar resolver essa expressão. Ela vai me apresentar o erro de nome. O nome spam não está definido, então nós vamos tratar definindo ele. Em outros vídeos vamos aprender como trabalhar com variáveis. Aqui o termo spam ele precisa ser uma variável. Então como eu faço? O termo spam eu preciso defini-lo como um valor. Eu preciso atribuir um valor a ele. Spam igual a 20. Então eu vou utilizar aquela expressão anterior que incorreu em erro. 4 mais spam vezes 3. Agora sim, eu tenho o valor 64. E seguindo a estrutura, o critério de prioridade natural da matemática, a multiplicação vem primeiro. Spam é multiplicado por 3, 20 vezes 3, 60, mais 4, 64. O outro tipo de erro que identificamos aqui é o erro de tipo. Na linguagem de programação, em geral, os valores eles têm tipos, e na maior parte das linguagens, tipos diferentes não são aplicáveis quanto a operações matemáticas ou algum outro tipo de operação. Temos aqui uma soma, 2 entre apóstrofos mais 2. Ao primeiro olhar, isso aqui daria 4. Mas vamos verificar o que acontece. Abre apóstrofo, fecha apóstrofo, mais 2. Ocorre um erro de tipo. Aqui informa que apenas ocorre a concatenação de string para string. No caso, o termo aqui é str. String é um tipo de valor que será estudado no próximo vídeo, com relação às variáveis e valores. O que eu quero chegar aqui é um tipo de erro muito comum também, onde eu posso tratá-lo da seguinte forma. Primeiro, eu tiro a atribuição do primeiro termo lá, 2 entre apóstrofo. Eu tiro ele dessa condição e coloco ele como um valor numérico, apenas tirando o apóstrofo. 2 mais 2, 2 mais 2, igual a 4. Ou, de outra forma, eu posso atribuir a condição de apóstrofo ao segundo termo. O outro 2 eu coloco ele entre apóstrofo também. 2 mais 2. Os dois entre apóstrofos não ocorre uma operação matemática, ocorre uma junção dos dois termos. Fica 22. Agora por quê? Os termos entre apóstrofos eles não têm valor numérico. São conhecidos como string, são valores literais. Tem a função de letra ou de caractere ou bloco de caracteres. Então o que ocorre aqui é que esse tipo de erro a gente trata de acordo com o objetivo a que se propõe o operador, certo? Existe uma variedade de exceções e temos aqui um site, é um site tutorial que trata dos diversos tipos de exceções. Só tratamos de 3 aqui, existe uma grande variedade. E esse site é um site muito bom, onde as pessoas podem estudar e conhecer os tipos de exceções para que em futuros erros, durante o processo de programação, as pessoas saibam qual a causa do erro, dos seus erros. Recomendo que vocês deem uma olhada nesse site. Então, existem diversos tipos de erro, mas existe um padrão em comum para o tratamento desses erros, chamado debugging. Debugging é um termo em inglês que significa depuração ou depurando. Ele se baseia em alguns procedimentos, tais como leia o seu código. Você gera o seu código, você precisa saber o que é que você está digitando e o que você deseja, em relação a tarefas que a máquina execute. Teste também sempre o seu programa. Ele vai apresentar erros, faça os testes e mudanças necessárias no seu código.
Aconselho que sempre que você fizer um projeto, um código, você salve ele. No caso, não do interpretador, mas de um compilador. Também ganhe tempo. Assim, eu acho que é um ganho de tempo e eu recomendo. Na verdade, eu considero obrigatório a pessoa dar um tempo na elaboração do código para refletir quando ela não consegue tratar o erro que aparece ali durante o seu trabalho. A pessoa deve ter um tempo para refletir, esfriar a cabeça, para verificar do que realmente se trata o erro que persiste quando a pessoa tenta tratá-lo sem sucesso. Há também algo fundamental que é você retroceder. Você criou o seu código, você o considera muito bom, muito bem estruturado, mas há momentos em que você precisa refazê-lo. Você não vai eliminar o seu código original, você pode guardá-lo, deixá-lo salvo, mas é preciso, em cima dele, tentar desenvolver um código semelhante com novas estruturas, se preciso, para tentar resolver os problemas de erros que são persistentes. Então é isso. Eu agradeço a todos pela atenção e até mais.